Fala pessoal, esse é o canal Fisiologia em Forma e o vídeo de hoje é a ilusão em competições categorizadas pela massa corporal. Então esse assunto iniciou-se na minha cabeça a partir da leitura, na verdade, desse livro aqui ao lado, cujo qual eu estou lendo essa semana aqui, que se chama O Universo Autoconsciente. O autor é o Amit Goswami. E aí, no caso, ele é um físico, então ele busca explicar ali o que seria o elemento constituinte de tudo que existe, que em tese, pelo menos hipoteticamente, segundo ele, seria diferente do que em geral é apregoado. Nós pensamos, por exemplo, na constituição da matéria a partir de átomos, e esses átomos sejam ali constituídos por elétrons, prótons, nêutrons, e essas partículas, por sua vez, sejam compostas por quarks, bósons, vibrações em campos eletromagnéticos, enfim. Então ficamos buscando ali o que constituiria todo o resto, enquanto ele apregou, no caso, algo diferente, que o que constituiria tudo que existe seria a própria consciência. Enfim, então, como ele aborda esse assunto aí da consciência, ele acaba fazendo referência não só a vários autores do campo da física, como também do campo da psicologia. E interessante que alguns autores desse campo de estudos, por sua vez, já fizeram referências, assim como ele próprio também nesse livro, a uma pintura muito famosa de um cachimbo. Essa pintura, vocês podem ver aí agora, feita pelo Magritte, em 1929, e interessante essa pintura que traz consigo ali essa inscrição aqui embaixo, ó, Ceci n'est pas une pipe, ou seja, isto não é um cachimbo. E aí então, como assim? Isso não é um cachimbo? Se você for analisar pormenorizadamente aí, realmente não é um cachimbo, é a imagem de um cachimbo, ou é a representação de um cachimbo, e não um cachimbo propriamente dito, ou seja, basicamente é uma espécie de uma ilusão. Então, isso me remeteu a essa possível relação com uma outra ilusão com a qual nós nos deparamos no campo da educação física, que é atrelada ali aos esportes que sejam categorizados com base na massa corporal, como comumente os esportes de combate e também aqueles de levantamentos de pesos. Existe um motivo para que exista essa categorização. Qual seria esse motivo? Evitar discrepâncias morfológicas muito grandes ali entre os competidores. Como essa satirizada aqui nessa imagem, provavelmente é uma sátira, na qual então você teria ali o resultado possivelmente sendo previsto muito antes da luta começar. Então, com certeza é necessário, para que haja um equilíbrio, uma justiça e até mesmo uma diminuição do risco de lesões, que exista ali uma equidade, um certo equilíbrio entre as características morfológicas dos diferentes competidores, principalmente nesses esportes de combate e de levantamento de pesos. Então, daí o motivo da categorização pela massa corporal. Agora, será que isso é feito como deveria ou poderia ser melhorado? Vejam, aqui, por exemplo, nós temos a imagem do José Aldo em um momento de pesagem que antecede uma luta propriamente dita. Vejam a face do José Aldo, as bochechas, por exemplo. Agora vamos comparar essa imagem com essa outra, do José Aldo na sua rotina do cotidiano, normal. Ou seja, fora dos momentos de pesagem. Existe ou não existe uma grande diferença entre esses dois momentos, ou entre essas duas imagens? Com certeza existe uma grande diferença entre essa imagem dele mais magro e essa outra imagem. Por que acontece essa diferença? Porque, obviamente, ele, assim como outros, são pessoas que fazem aí manobras
que geram mudanças abruptas na massa corporal em curtos períodos de tempo, para que se possa ali viabilizar com isso uma inserção numa categoria abaixo daquela que seria mais condizente com as características morfológicas dele do dia a dia. E por que alguém faria isso? Obviamente para a obtenção de uma vantagem real, uma vantagem psicológica, mas com certeza uma vantagem. E isso remete ou não remete ao que seria uma ilusão? Vejam que, se o indivíduo é categorizado com base no peso que ele apresenta nesse dia aí no qual foi batida essa foto, e no dia da luta ele tem essa outra aparência, como vocês podem ver agora nessa foto, então aquela primeira circunstância se assemelharia muito ao que seria uma ilusão, porque na prática, no dia da luta, o indivíduo pode ou poderia estar ali com 10 quilos a mais do que o dia da pesagem. E então, qual é o sentido disso? Você faz uma categorização para que haja um equilíbrio entre os atletas. Só que você faz a pesagem no momento anterior ao da competição, que possibilita então uma manobra para uma mudança brusca ali da massa corporal num curto espaço de tempo. Então vejam que isso, além de prejudicar teoricamente o equilíbrio entre os possíveis atletas, embora todos façam, traz também ali, junto com isso, um risco à saúde desses atletas. Então até onde isso teria um propósito ali justificável? Então muitos pesquisadores na área de ciências do esporte, da fisiologia, se preocupam com isso. Então aqui eu estou mostrando para vocês um artigo que foi publicado em 2021, que tem no título algo como Declaração de Consenso de Especialistas do American College of Sports Medicine sobre a perda de peso em esportes categorizados pela massa corporal. Então eles fazem uma série de apontamentos muito interessantes que eu recomendo aí para todos que se interessam pelo assunto, que baixem o artigo. Ele tem cerca aí de 20 páginas e é muito interessante, bastante completo. Eu busquei selecionar aqui o que de principal existe nele para facilitar a transmissão da mensagem, visto aqui também ser um ambiente que é o do YouTube, onde a mensagem deve ser breve, não é? E simples. Então, esses especialistas, por meio desse manifesto, frisaram o quê? Ali, por exemplo, vejam, que uma categoria de peso adequada é aquela que pode ser alcançada com segurança pelo atleta sem estresse físico, nutricional ou psicológico indevido. O que seria um estresse físico, nutricional ou psicológico indevido? Obviamente, um estresse obtido a partir de circunstâncias desfavoráveis para o organismo, como manipulações ali na hidratação, o indivíduo provocando uma sudorese ativa, profusa, generalizada, muito exacerbada, ingerindo poucos líquidos ou quase nada, né, para poder ter essa diferença entre o que se perde e o que se ingere, assim como também, de repente, uma manipulação dos estoques energéticos, até mesmo cortando a alimentação no dia da pesagem, por exemplo, ou até antes. Ou então ainda há indivíduos que poderiam fazer uso de laxantes ou diuréticos, enfim. São circunstâncias assim bastante desfavoráveis, pensando na saúde ou até mesmo na manutenção da vida. Bom, adiante, eles frisam que tudo isso que eu estou aqui explicando para vocês se relaciona fortemente com possíveis problemas cardiovasculares, renais, metabólicos, musculares, psicológicos. Ou seja, será que vale a pena? E mais adiante, eles colocam que preocupações com os riscos à saúde e à justiça nas competições sustentam esforços para aprovar mudanças capazes de reduzir a prevalência e a magnitude das atividades de manipulação de massa corporal antes dos eventos competitivos. Então, há possíveis soluções,
Algumas mais mirabolantes, outras mais simples, mas em geral atreladas às mudanças das regras. Então eles propõem uma série de possibilidades para melhorias, e eu separei aqui as que eu achei as principais. Eles colocam nesse documento que uma das possibilidades para minimizar esses problemas relacionados a essas mudanças na massa corporal abruptas em curtos espaços de tempo poderiam ser aqui relacionadas a essas possibilidades. Olha lá, ó, da divisão de categorias baseadas ali então na estatura no lugar do peso. Ou então uma que é mais simples ainda, e geralmente as soluções mais simples são as melhores, que seria a aproximação do horário de pesagem ao da competição. Então vejam que se a pesagem fosse feita imediatamente antes ou depois, mas assim bem próximo do período competitivo, ou da luta em si, ou do levantamento de peso, no caso do levantamento de peso olímpico, por exemplo, você então evitaria essa manipulação da massa corporal da forma como é feito. Eles colocam ainda então, assim, já para ir terminando o vídeo, para não ficar muito longo e nem cansativo, assim, a importância da educação nisso tudo. Porque vejam que, obviamente, se a educação fosse boa, todos seriam muito bem informados em todos os campos da vida, e isso ajudaria muito a minimização aí de vários problemas, não é mesmo? Além disso, então, como seria importante dar uma atenção especial e valorizar a formação de atletas, desde a mais tenra idade até aquela na qual ele efetivamente compete, assim como também, principalmente falando, a formação dos treinadores, que poderiam ter no seu currículo, inclusive, uma formação filosófica ali para chegar à conclusão de circunstâncias morais e éticas que poderiam limitar ali as ações desenvolvidas dentro do esporte. Porque veja que o que é o esporte? O esporte é algo bastante complexo que ou deveria ser, pelo menos falando, muito mais do que simplesmente ganhar um evento competitivo. Enfim, então a mensagem de hoje era essa. Eu tentei ser o mais breve possível para falar sobre essa circunstância que remete ali a uma certa preocupação. Um ex-aluno, um ótimo profissional, o Marcelo Bahia, que é o treinador do Pezão, por exemplo, do MMA, me despertou uma curiosidade que fez com que eu olhasse na internet algumas falas do próprio Pezão sobre o assunto. E, pelo que eu entendi, uma das opiniões dele sobre o assunto é a de que provavelmente existiria ou deveria existir uma tendência dos atletas a buscarem uma inserção nas categorias acima daquelas que seriam as mais condizentes com o período atual deles ou o cotidiano deles, em relação às características morfológicas. Isso para contribuir então com a saúde deles, porque essa busca por essa categoria abaixo, na qual então você obteria uma vantagem por então competir contra alguém com uma massa corporal inferior à sua, no geral envolve muitos riscos à saúde. E então, teoricamente, isso deveria ou poderia ser evitado. E aí, dentro desse contexto, cada um acaba fazendo como achar que deve, mas ao menos a recomendação dos especialistas é de que alguma mudança nas regras deve ser implementada para evitar esses problemas que existem na atualidade sobre esse assunto. Tá bom? Então a mensagem de hoje era essa. Se inscreva aí no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Dê um joinha, repasse o vídeo aí aos amigos e até o próximo.